Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro de estudos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Todos vocês aqui presentes, quanto os nossos irmãos internautas, são muito bem-vindos para esse estudo. Hoje estamos recebendo o Dr. Sérgio de Cássia, Minas Gerais, participa do Centro Espírita Caminho da Luz, lá em Cássia. Ele vai falar para nós sobre o tema Reforma Íntima e Família. Um tema muito importante, muito atual e necessário, né? Então nós vamos fazer uma leitura que está no livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. A mensagem é: caindo em si. Caindo, porém, em si, Lucas, Jesus, naturalmente, 15:17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízos cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si, a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo e da carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo sob a bênção de Jesus e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Com essa lição, então, estamos dando início ao nosso encontro da noite. Como já falamos, o Dr. Sérgio vai falar para nós sobre o tema Reforma Íntima e Família. Nós vamos, assim, nos preparar intimamente para recebermos estas orientações, essa palavra de esclarecimento. Com certeza vai nos ajudar muito
em nossa transformação pessoal e, naturalmente, aplicando esses valores, essas mudanças íntimas no nosso reino doméstico, na nossa família. Com certeza vai nos ajudar muito na construção de uma família mais equilibrada, mais saudável. Então nós vamos nos elevar em pensamentos e sentimentos, buscando a presença amorável de Jesus, a nos envolver em seu amor, em sua luz, envolvendo o Sérgio no seu trabalho, que com certeza preparou com muito carinho essa palestra, esse trabalho de esclarecimento. Que possamos assim assimilar bem esses ensinamentos, esses conhecimentos, para que possamos dessa forma irmos nos transformando intimamente, nos renovando espiritualmente, em busca da verdadeira paz, da verdadeira alegria e da perfeição moral que todos deveremos alcançar. Senhor e Mestre Jesus, que a vossa paz nos envolva a todos, que tenhamos um ambiente favorável para esse encontro, um ambiente espiritual superior. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, bons Espíritos, pela assistência amorável de sempre. Bom trabalho, Sérgio. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Uma alegria estar juntos aqui mais uma vez, nessa casa que sempre nos recebe com tanto carinho, revendo muitos de vocês, conhecendo novas pessoas essa noite, agradecendo ao pessoal de casa que também nos acompanha. Hoje que a gente fala sobre família, também é uma alegria estar recebendo e revendo, depois de muito tempo, um sobrinho querido, que é o Bruno, minha cunhada Celina. Então esses encontros são sempre bons, quando a gente sai, rever pessoas queridas, né, que estão perto do coração, mas que às vezes fisicamente fazia tempo que a gente não abraçava. E hoje então a ideia é a gente falar sobre reforma íntima de família, aplicada à nossa convivência familiar. Esse conceito da reforma íntima, que é muito caro ao movimento espírita, à doutrina espírita, que é a ideia de que a gente se reforme, a ideia de que a gente possa evoluir, amadurecer, que nós não precisamos ser sempre os mesmos, nem presos aos velhos defeitos, aos velhos problemas, nem cultuando a ignorância e as limitações da nossa própria história, sabendo que a gente pode bater asas, né? Sabendo que a gente pode ser mais feliz, que tudo aquilo que a gente vem aprendendo ao longo de todo esse tempo, vida após vida, das mensagens do Cristo ecoando há tanto tempo próximo a nós, mas talvez faltando aquilo que na leitura inicial de hoje o Emmanuel recorda tão bem, que é que a gente caia em si, né? Que a gente possa realmente fazer com que faça sentido para nós todas essas coisas, e que saindo das ilusões, saindo da inconsciência, a gente possa fazer brilhar a luz da consciência dentro de nós, acender naquele insight de que não está tão longe a felicidade que a gente busca, na verdade está muito mais próxima do que a gente imaginava. Ela não está numa montanha distante, nem no pote de ouro no fim do arco-íris, mas ela está aqui e agora, no reino de Deus dentro de nós, no nosso coração, na nossa convivência, nesse lugar onde a gente foi plantado, como dizia Joana, floresça aonde você foi plantado, né? Que a gente encontre maneiras de ser feliz aonde a gente está, do jeito que a gente está. E por que reforma íntima e família? Porque a gente convive com pessoas que fazem parte da nossa história, tanto a família consanguínea, a família afetiva que a gente vai conquistando através da vida, mas também a grande família humana. A gente está aqui para conviver no grande desafio da convivência. Como Chico Xavier falava, que o mais difícil não é viver, mas conviver. Que desafio! A gente, como aqueles verdadeiros porcos espinhos, cheios de arestas, de pontas que machucam,
e como é difícil às vezes a gente encontrar uma forma de se aproximar, machucando menos, sendo menos machucado, cicatrizando nossas feridas, aprendendo a amar quem a gente ainda não consegue, aprendendo a perdoar quem ainda nos machuca. E por aí vai, nesse grande caminho onde a gente evolui por essa proximidade, por essa convivência, muito embora as dificuldades que elas ainda representem para nós. Então eu comecei pensando assim nos nossos sonhos, felicidade de ter um mundo melhor, uma vida melhor, né? Como dizia, a gente busca em tantos lugares essa felicidade, essa paz, que às vezes a gente diz assim, na verdade, depois de tantas buscas, de tantos modelos de aonde poderia estar a realização pessoal aqui na Terra, no sucesso, no poder, na fama, para chegar uma hora a gente lembrar que o que a gente precisa não é tanto assim. Lá no Livro dos Espíritos a gente vai falar dessa questão de novo mais à frente. Existe uma pergunta que foi feita por Allan Kardec aos amigos espirituais, se existe uma medida de felicidade que fosse comum a todos os homens, já que cada um tem o seu jeito e o seu modelo do que seria ser feliz. E os Espíritos respondem que, do ponto de vista material, a posse do necessário, para a gente que se desgasta tanto para possuir aquilo que a gente nem precisa, tantos supérfluos, tantos sonhos, vãos, não que a gente não possa desfrutar das possibilidades, das alegrias desse mundo, mas elas não devem e nem podem ser a nossa prioridade, não podem vir em primeiro lugar. Do ponto de vista material, a posse do necessário, respondem os Espíritos. Do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. A gente não precisa mais do que isso. Consciência tranquila de estar a cada momento dando o nosso melhor, aprendendo com a vida, voltando atrás quando a gente precisar corrigir, né, sendo humilde o bastante para reconhecer que o problema não é o outro, que nós próprios somos parte, né, de todos os nossos conflitos, onde a gente aponta o outro e o outro como a causa dos nossos infortúnios. Já dizia a frase famosa, o inferno são os outros, mas não são, somos nós mesmos. Podemos ser o inferno, o paraíso, a felicidade, desde que a gente encontre a sintonia ideal, né? Então essa felicidade da consciência tranquila e da fé no futuro, de que nada como o tempo, para lapidar nossas próprias almas, para ajudar nas nossas próprias relações. Se tem uma coisa que a gente vai precisar muito dentro da família, é justamente dessa equação de tempo somado, né, à nossa convivência, ao perdão, às oportunidades novas, às idas e vindas, mas só o tempo que vai lapidando, que vai dando chance da gente acertar naquilo que a gente ainda não conseguiu. E a gente fica pensando, às vezes, nesse mundo melhor, nessa tão falada transição planetária, onde a gente fica imaginando como que vai ser essa Terra se tornando um mundo de regeneração, um mundo mais feliz, e sempre imaginando que tanta gente vai ter que mudar, talvez alguns vão ter que ir embora daqui, a gente fica imaginando que vai ser resolvido assim, mas somos nós que temos que mudar. A mudança precisa começar por nós. O Gandhi falava, né? Seja você a mudança que você quer no mundo. Então que a gente comece a viver aqui e agora nesse mundo de regeneração. Porque se a gente ficar esperando que Deus retire do nosso caminho justamente aquelas pessoas com as quais a gente mais precisa conviver, justamente as pessoas com as quais a gente, ao contrário, pessoas que a gente não pode perder de vista de jeito nenhum, porque a nossa evolução depende dessa reconciliação. Como evoluir, como ter paz, se a gente ainda estiver conservando dentro de nós todo aquele peso de um perdão que não foi dado, né, de um ódio, de uma mágoa, né? Então, nós precisamos delas e elas precisam de nós. E é por isso que Deus não nos afasta delas como a gente imaginava. Então, nesse sonho aí de ter uma família feliz, né, do nosso jeito, do nosso modelo, do jeito que Deus nos deu, a família que a vida nos deu. Porque não foi por acaso, a gente aprende com muita confiança dentro da doutrina espírita, que os nossos encontros e reencontros têm a ver com a nossa história espiritual. Não que a gente necessariamente, às vezes repetimos, estamos pagando alguma coisa, são os nossos karmas. Não vamos levar para esse lado pesado. Vamos simplesmente entender que nós somos companheiros de caminho e que nessas caminhadas a gente erra, acerta, e a gente precisa de gente que nos conheça, né, que tenha
esse passado em comum, histórias em comum, porque do mesmo jeito que a gente erra em conjunto, a gente acerta junto, e um pega na mão do outro, e um vai ficando para trás e a gente puxa, né? Então a gente precisa dessas nossas famílias reais, do jeito que elas são. E eu quis pôr uma imagem assim bem real, bem simples, não aquela da família famosa do comercial de margarina, que a gente fica querendo que caísse de paraquedas na nossa casa. A famosa família onde todo mundo amanhece cantando, oh, happy day, aquela alegria, aquela tranquilidade, como se não houvessem problemas, né? Mas nas nossas famílias reais, né, a gente tem as nossas dificuldades, porque a gente é gente, de carne e osso, humano, falível, e do mesmo jeito que nesse autoexame, que a gente vai falar hoje, na busca da reforma íntima, a gente começa a reconhecer quem nós somos, e a gente vai tendo chance de, pela empatia, começar a perceber também quem o outro é, e dar tempo, perdoar, compreender as limitações de cada um. Para fazer essa tal reforma íntima, né, que a gente sempre tanto fala dentro da doutrina espírita, é a ideia de descobrir mais sobre nós mesmos, né, e colocar para fora a nossa melhor versão, né? Então, a famosa questão 919 do Livro dos Espíritos: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Conhece-te a ti mesmo, já vos disse um sábio da antiguidade. Parece simples, a gente repete tanto essa frase aqui, né, nos nossos estudos, nas nossas leituras espíritas, mas a gente ainda está longe desse autoconhecimento em profundidade. Principalmente porque nos falta muita humildade ainda para isso, né? Para que a gente possa olhar para nós mesmos, né, sabendo que não somos maiores nem melhores do que ninguém, não somos os favorecidos, a última bolacha do pacote, o injustiçado, o perseguido, aquele que é sempre vítima da maldade dos outros, mas que somos nós também, humanos e falíveis e parte de toda essa história. De muitas coisas que a gente não se recorda, mas que estão aí dentro de nós, não como karma, como algo pesado, mas como lições que precisam ser aprendidas, arquivos de aprendizados. Por isso que a gente não deleta da nossa memória espiritual, da nossa consciência, da nossa profundidade. Simplesmente isso. A gente precisa ter dentro de nós ainda um contato com aquilo que a gente precisa aprender, né? Com os nossos pontos de melhoria, aquilo que está atrapalhando o nosso voo, aquilo que está fazendo a gente ficar pesado. Bom, a ideia, pensando no autoconhecimento, mas pensando também em tudo que a gente vem aprendendo com Jesus, com a doutrina espírita, com o exemplo das pessoas, né? Tantas e tantas pessoas que são para nós espelhos, talvez, de possibilidade. Do mesmo jeito que às vezes a gente se decepciona com a humanidade, algumas pessoas falam assim, quando vem alguém, puxa, o ser humano é capaz de tantas crueldades, de tanta maldade, mas o ser humano é capaz de tanta coisa boa, né? Então, se a gente vê um caminho que separa, talvez, um criminoso de São Francisco de Assis, né, como talvez momentos diferentes de uma caminhada, luz e sombra, amor e ignorância, né? Então a gente vê que o que separa um do outro é simplesmente o caminho, é simplesmente a possibilidade que a vida nos dá de, mesmo errando, aprender a paciência de Deus com a gente. Mas a ideia é de que se a gente sabe fazer alguma coisa, é preciso que a gente faça ela. É preciso que a gente comece cada vez mais caindo em si, como recordou o irmão na lição inicial, que a gente possa começar a trazer essas coisas como vivência para nós. Que não seja mais só palavras bonitas, ler aquele romance, falar, nossa, que beleza aquele romance, como aquela personagem é bacana, é forte, como que ela perdoou tanta coisa, como que ela enfrentou tanta coisa. Mas não é só para ficar admirando, mas é para imaginar e lembrar que a nossa vida também é um romance, que pode ser muito bonito, que pode ter muitas guinadas, muitas reviravoltas, que a história não acabou e nem acabará nunca, e que a gente pode estar num momento muito especial de transição da nossa história pessoal, e fazer e começar a escrever outros capítulos, e que podem ser assim
que eles chamam hoje de plot twist, né? Quando a história dá uma virada, uma guinada de 180 graus, e a gente pode mudar todo dia. Todo dia a gente pode fazer outras escolhas e as coisas podem ficar diferentes, né? Então tem uma passagem que está em João 13:17, que diz assim: se sabeis essas coisas, dizia Jesus, bem-aventurados se as fizerdes. Então, sair do conhecimento para a ação. Tem um outro texto que eu gosto muito que está no livro dos Médiuns, no item 350, que fala sobre essa possibilidade do Espiritismo colaborar nessa transição da nossa sociedade humana para um mundo melhor. Mas aí o Kardec fala que isso só vai acontecer com o melhoramento gradativo das massas, das pessoas, de cada um de nós. E ele fala assim: que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz daquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Então, uma pergunta muito forte, importante. De que adianta a gente crer nessas coisas se elas não nos mudam? A gente aprende também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. Quer dizer, alguém que tem contato com algo tão transformador. O Herculano Pires falava que se a gente tivesse consciência do papel transformador do Espiritismo para a humanidade, porque de repente muda completamente o paradigma, o jeito de olhar para a vida. O que é olhar para a vida e olhar para a família, que é o nosso foco de hoje, lembrando que somos espíritos imortais, lembrando que existe uma lei de causa e efeito, lembrando que somos espíritos reencarnados, né? Lembrando as consequências de cada uma dessas coisas que a gente acredita, né? Olhando para a família. Por que isso ainda não nos torna diferentes? Por que isso ainda não nos faz agir de uma forma diferente, como a gente vai propor aqui hoje nessas reflexões juntos? E o Emmanuel fala, nesse trecho que eu vou apresentar para vocês, sobre aquilo que a gente tem contato, mas que precisa virar hábito dentro de nós, gerar aquilo que ele chama de um automatismo do bem. Até aqui as nossas respostas automáticas têm vindo de uma fonte não muito boa, do nosso passado, do nosso instinto, da nossa animalidade. Sabe, quando a gente diz assim: eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo. Então, eu sou muito bom, né? Se eu falo isso, não pisa no meu calo, quer dizer, tem uma fera amordaçada aqui dentro, acorrentada, e que pode se soltar a qualquer instante. Então a gente precisa cuidar dessa fera. A gente precisa mudar essa resposta mais imediata nossa, saindo do instinto que ataca quando é atacado, que morde quando é mordido, né? E criar um automatismo novo, de um bem que possa começar a gerar dentro de nós. Então, Emmanuel fala assim: quanto possível, procura acostumar-te ao bem. Pensa e fala no bem, age fazendo o bem, tanto quanto puderes. Um dia compreenderás que a pessoa, seja ela quem for, somente crê e tão só admite aquilo que cultiva no próprio coração. Então, se acostumar com essas coisas, falar sobre essas coisas, né? Mesmo que a gente ainda precisa, digamos assim, forçar um pouco, mesmo que a gente tenha que falar um eu te amo para o pai, para a mãe, para o irmão, né? Que às vezes a gente ainda tem uma reservinha ali dentro de nós. Será que eu amo mesmo? Mas hoje ele me respondeu mal, hoje ele fez aquilo. Quando eu era criança, 30 anos atrás, ele me batia. E a gente não consegue às vezes falar eu te amo agora, né? Mas é preciso vencer esse bloqueio. É preciso, mesmo que seja primeiro por palavras, para que depois vire o sentimento mais profundo, né? Eu acho que vale a pena tentar começar a falar dessas coisas, tentar abrandar e mudar as palavras, porque pode ter os dois caminhos, né? Jesus falava que a boca fala do que está cheio o coração, mas se a gente não tiver filtro, né, e deixar que esse coração amargurado coloque para fora só aquelas palavras que ferem, que magoam, não vai dar certo.
Então, que a gente busque palavras aqui do lado de fora, para que um dia o nosso coração também se encha delas. Então, sempre tentar falar obrigado, falar te amo, te perdoo, né? Tentar trazer essas palavras mais para o nosso cotidiano. E a gente tem aí esses desafios de evolução. Estamos aqui agora, encarnados na Terra, nesse ano de 2024, momentos, como todos são, na verdade, não é só agora, né? Sempre o momento que a gente está vivendo, a gente fica imaginando, nossa, esse é um momento decisivo. Todos são. Todos os momentos que a gente já teve até aqui foram importantes na nossa caminhada. Mas a gente está aqui agora. E esse é o nosso ponto de mutação desse instante, dessa existência, dessa vida, nessa configuração, com essas pessoas. Jesus falava, reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, vai ser muito mais difícil sair procurando, né, por mundos, por lugares, por distâncias, as pessoas com as quais a gente precisa se reconciliar. Elas estão aqui. Elas estão, às vezes, do outro lado da parede. Elas, às vezes, estão dormindo do nosso lado, na mesma cama. E a gente ainda está precisando compreendê-las, amá-las, aceitá-las. Então, que a gente não espere muito para tentar fazer esse processo. Pegar esse desafio, estamos juntos, é agora. Não quero aumentar minhas dívidas, não quero complicar meus problemas. Deixa eu tentar aprender a conviver aqui e agora. E como eu não posso e nenhum de nós pode mudar o outro, a gente pode mudar a si mesmo. A gente pode tentar fazer algumas mudanças, tentar algumas estratégias. Uma vez eu vi uma análise que achei interessante da frase de Jesus que dizia: quando alguém lhe ferir uma face, ofereça também a outra. Achei interessante a ideia que Jesus não fala para a gente oferecer a mesma face, para apanhar de novo. Mas ele diz, se alguém te fere numa face, ofereça a outra. Que outra face pode ser essa? Será que talvez na face que estava se relacionando ali naquele momento, o atrito, o conflito estava sendo gerado, e se de repente eu tenho um outro lado luz, uma outra abordagem, um outro jeito de me aproximar daquela pessoa, será que ela vai me bater do outro lado também? Pode até ser que aconteça. Pode ser que as nossas relações estejam tão complicadas que de todos os lados que a gente tente, a gente costuma dizer, já tentei de tudo. Mas vale a pena tentar uma face diferente, uma face de amor, uma face onde a gente cobre menos, onde a gente aceite que aquela pessoa vai mudar só se ela quiser, no tempo dela. E se Deus tem paciência e está esperando ela e esperando nós há tanto tempo, por que eu vou exigir que ela mude agora? Ela muda quando ela puder e eu ofereço a outra face. Não ligo mais. Não ofereço a face que causa, né, o confronto, o conflito. Interessante, não é? Vamos pensar sobre isso. Tem uma mensagem que eu gosto muito, que está no livro O Espírito da Verdade, né, do Espírito Militão Pacheco. Ele fala sobre a nossa história evolutiva por séculos, milênios, de tudo aquilo que a gente já viveu aqui nesse mundo, nessa terra, que nada nos é estranho das experiências humanas, que a gente já andou em salões nobres, que a gente já viveu em situações de miséria, que a gente já foi rico, já foi pobre, que a nossa pele já foi de todas as etnias, que a gente já viveu muitas e muitas experiências humanas, e que agora, sempre voltando, ele faz assim: eis porque o Espiritismo te pergunta, não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, de que vale a vida humana? Então ele fica questionando assim, de que às vezes a gente corre atrás de experiências, de situações que no fundo não vão nos acrescentar quase nada ao nosso espírito imortal. Será que não é a hora de finalmente pegar a rédea da história e dizer, não, agora eu entendo, eu estou nessa experiência, reencarnado, para evoluir, para aprender. Todo esse cenário foi montado, não foi por acaso, né? Esse cenário foi meticulosamente cuidado e planejado para que eu estivesse aqui nesse lugar, nessa cidade, onde eu estou. Deixa eu fazer diferença, né? Então é algo também para a gente pensar. Aquele trecho do Evangelho que eu falei, né? Reconhecendo o verdadeiro Espírito, pelo desejo de se melhorar a cada dia. E ainda bem que as pessoas cobram bastante isso da gente, é até bom, né? Geralmente, quando a gente começa a frequentar o movimento espírita, às vezes não é todos da família que vão,
E alguém começa a falar assim para nós, mas você não é espírita? Como que você está fazendo isso? Né? Então, que a gente aproveite esses convites, que podem ser até uma pequena implicância, mas na verdade é uma cobrança e um recado para que a gente fale, puxa vida, eu preciso ser coerente com aquilo que eu leio, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu aprendo, né? Então que a gente tente. E convergindo para essa ideia de que a gente quer fazer reforma íntima, quer se melhorar, quer ter um mundo melhor, quer ser mais feliz, e que tudo começa na família, porque é o laboratório, é onde a gente está perto das pessoas. Vocês veem, quando tem esses programas, reality shows na televisão, de confinamento, como que é quando as pessoas se aproximam demais e tem que conviver, e tem que dividir o mesmo teto, e tem que conhecer bem de pertinho as manias, as implicâncias, os defeitos uns dos outros. Aquelas pessoas lá que se reúnem formam cada confusão, cada briga, né? De vez em quando surge coisa boa, surgem aliados, surgem boas amizades, mas muitas vezes é um laboratório para a gente ficar pensando como a gente é difícil mesmo de conviver. Agora, tudo começa na família, que como a gente fala, não foi por acaso, né? São pessoas que fazem parte da nossa história e que trazem nelas, né, características que nos ajudam no nosso desenvolvimento, que tocam os pontos que a gente precisa. E assim, mutuamente, todos nós ali naquele lugar. Então a espiritualidade amiga em várias situações fala sobre isso. Que a família consanguínea é o ponto de partida para a fraternidade universal, né? Que a verdadeira educação começa no lar, que o lar é o primeiro templo onde a alma começa a sua jornada de aprendizado e iluminação, um laboratório de almas. Então, começar a pensar, olhar, puxa vida, estou num lugar importante, né? Às vezes, para a evolução nossa, a gente, por exemplo, nessa época de Enem, os jovens aí todos pensando em estar numa boa faculdade, né? Puxa, queria estar passando ali naquela instituição que é tão especial e tão boa, e de repente a gente tem que abrir o olho e falar, puxa, eu estou numa instituição dessas, né? Estou matriculado nessa família que Deus me deu, é aqui que eu estou matriculado para fazer um salto, né, evolutivo, se eu quiser, se eu der conta de fazer a minha parte. Fazendo a minha parte, eu já vou estar contribuindo muito com esse processo. Até porque a gente fala, a família é um sistema que se equilibra muito. A gente está todo mundo, né, dentro daquela convivência. Então a mudança ela pode vir através de uma pequena coisa. Uma pessoa que traga um elemento novo, uma coisa nova, ele consegue. Porque todo mundo vai ter que se readaptar àquele fato novo que está acontecendo ali dentro. Se for uma mudança positiva, ela também é contagiante. Não é só o mal que contagia. Para quem que a gente vai olhar, né, para ser um modelo de vida, né, de ele que dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a não ser o nosso Mestre Jesus. Aquele que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, que é aquele que Deus nos deu para ser o nosso modelo e guia, para que a gente possa seguir o caminho que ele trilhou, os ensinamentos que ele nos deixou, né? E Jesus falava isso, que aquele a gente usa tanto, fala tanto, eu sou cristão, mas a gente esquece a responsabilidade que tem nessa frase, né? Poder dizer que é alguém que procura seguir os ensinamentos de Jesus, né? É claro que se dizer cristão e aprender com ele não significa que a gente vai se transformar em anjos do dia para a noite, mas que signifique que a gente está tendo Jesus como referência, que na hora da dúvida a gente se lembre o que ele faria, o que ele espera de mim, o que ele ia me pedir para fazer nesse momento, né? Então, ele sempre nos convidando a ser melhores, né? Ele sempre acreditando na gente, sempre nos estimulando a realização do nosso melhor potencial, nunca desistindo de nós, né? Sempre olhando a luz que há em nós, a perfeição que há em nós, quando ele dizia, sede perfeitos como o perfeito é o Pai que está no céu, né? Então eu pensei, né, nessa conclusão, nesse momento em que a gente falou, né, da ideia da reforma íntima, da ideia de poder ser melhor, da ideia de ter coerência com aquilo que a gente acredita e transformar em ações, né, de poder exercitar isso na família, que é o lugar mais difícil, porque é fácil ser bonzinho lá fora, com quem vê a gente muito pouco, né, é fácil ser agradável,
na rua, né? Centro espírita. É fácil ser agradável, às vezes, em experiências mais breves com as pessoas, mas o laboratório está lá, né? De ser diferente, de fazer a diferença. E eu tenho certeza que cada um de nós tem memórias de situações em que a gente tentou e deu certo. Não é só situações em que não deram certo, mas que a gente pode mudar o jeito de se relacionar com as pessoas. Então, nesse momento final, assim, encaminhando para a nossa conclusão, a ideia de que a gente precisa trazer esse evangelho, esses ensinos de Jesus para a nossa casa, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Eu coloquei aqui pregando o evangelho para nós mesmos, para o nosso corpo, no sentido dos nossos sentidos, do nosso olho, da nossa audição, da nossa, né, de tudo aquilo que permite com que a gente se comunique com o próximo, inspirados pelo evangelho, tocados, né, por aquilo que a gente aprende com Jesus. Pregar o evangelho para a nossa mente, para a nossa consciência, nos acalmando, nos conectando com uma fonte, né, que traz para nós inspiração, né, para as nossas escolhas, para as nossas relações. Então é um Cristo perto de nós, um Cristo que caminha com a gente, que é modelo, num mundo que se transforma tanto, que é tão instável, um lugar onde a gente olha e vê aquela luz no mesmo lugar, como um farol que guia, né, um barco nas encostas do litoral para que ele não se acidente. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. A gente muda, ele não muda, ele está no mesmo lugar. E a gente olha para ele e ele nos acalma, ele nos conduz, ele nos responde. Então eu escolhi algumas lições, né, de Jesus para ser aplicadas na família. Jesus falava de perdão, de caridade. Jesus curava as pessoas quando esteve aqui. E é claro, se curava naquele tempo, cura até hoje, curará para sempre. Não só o nosso corpo, que geralmente é o que a gente olha primeiro, mas curava os corações e as almas, né? Jesus que falava da paz, que dava força para a gente nas tribulações, que falava de uma vida abundante e feliz, que falava de um futuro maravilhoso para a terra. Então tudo isso aqui aplicado para a nossa família. Vamos começar com o perdão, né? Família é lugar de perdão, né? Porque por que a gente precisa perdoar? A gente ainda tem que falar de perdão hoje em dia, porque a gente ainda se magoa, a gente ainda é imperfeito ao ponto de ferir uns aos outros. Muitas vezes sem saber, como dizia Jesus, perdoar, Pai, eles não sabem o que fazem. A gente pensa que sabe, não, ela fez de propósito aquilo comigo, mas não sabe. Não sabe a extensão da coisa. Às vezes a gente pensa, mas as pessoas e nós e as pessoas que convivem com a gente não sabem exatamente o que estão fazendo. Estão imersos ali nas suas ilusões, nos seus enganos, na sua inconsciência. Então, família é lugar de perdão, né? Perdão porque a gente ainda se magoa. Perdão porque, como diz o Evangelho, perdoar o outro é perdoar a nós mesmos. Sabe por quê? Porque quando a gente perdoa uma pessoa numa determinada ação que ela fez em relação a nós, ali, naquele gesto, está a gente mesmo em algum outro momento. Nós já fizemos isso também, com toda certeza. E a gente precisa desse perdão da vida e do outro. Então, quando pela primeira vez eu compreendo alguém e perdoo, eu estou me perdoando em todas aquelas situações em que eu também errei de forma parecida, né? Então, que a gente possa ter... Até o ideal é que um dia a gente não precise perdoar mais, mas não é porque a gente ficou com o coração duro, não. É porque a gente não se magoa mais, né? Tem uma vez que, lá num livro de relatos do Chico, ele contava de alguém que falou assim, olha, você já está perdoado para sempre, eu já entendi que isso é seu, que você é assim, eu não vou me dar o trabalho de perdoar de novo, porque você já está perdoado. É por isso que diz perdoar 70 vezes, 7 vezes, mas a gente pode perdoar por antecipação, né? A gente fala assim, não, olha, você nem vem pedir perdão de novo, não, você já está perdoado para sempre. O dia que você quiser melhorar, vai ser bom demais, principalmente para você. Mas por enquanto, você já está perdoado. Eu não vou ficar, né? Como o Emmanuel fala numa mensagem, a gente não fica brigando com a água, com a pedra, por ela ser dura. Então a gente entende que as pessoas têm os seus momentos, a sua natureza, a sua forma de ser. Não somos pedras, né?
a gente é mais maleável do que isso. Mas naquilo que a gente ainda está muito cristalizado, vamos ter paciência uns com os outros, né? Aí o Chico tem aquela frase: eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. Então é isso, né? Compreender as pessoas do jeito que elas são. É claro que perdoar, não apenas perdoar, mas ter interesse em que a situação melhore, né? E isso é lícito também, né? Além de perdoar, é claro que a gente pode sentar e conversar e dizer: olha, você quer mesmo continuar nesse ciclo de repetição de perdão? E se a gente mudasse algumas coisas aqui? Aí vai ser melhor ainda. Aí é reforma íntima, muito bem aplicada, mas sem exigência, com negociação, com diálogo, né? Mostrando que a gente também está disposto a ceder, né? Família é lugar de caridade, né? De ter benevolência, indulgência e perdão, que é caridade como a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, na questão 886. Né? Qual que é o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Então essa caridade a gente precisa aplicar na família. Acho que até falei aqui um dia sobre esse tema, caridade em família, né? E pensando naquilo que Jesus falava sobre esse cuidado com o próximo, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. A gente faz isso dentro de casa, não faz? É ali que a gente recebe o alimento, é ali onde a gente mata a nossa sede, literal, física e também emocional, espiritual. Então que a gente lembre disso: puxa vida, eu estou aqui, né? Eu estou querendo lá, eu vou ajudar na sopa lá do centro, que é muito bonito e é muito necessário, mas eu preciso pôr muito amor também na comida que eu estou fazendo aqui dentro de casa, né? Eu preciso também cozinhar para a minha família, não deixar que só uma pessoa fique sobrecarregado. Eu preciso exercer isso que Jesus falava, preciso matar a sede da minha família, né? Então eu quero chegar lá de surpresa com alguma coisa, levar uma Coca-Cola gelada, não importa, eu quero levar amor para a minha família, com gestos que podem ser assim, humanos, materiais, levar uma pizza, né? Mas também todos esses outros gestos de acolhida, de abraço, né? De amor, de hospedar quem está se sentindo, às vezes, incomodado dentro da própria casa. Às vezes a gente acha que a nossa obrigação é dar, né, o pão e a comida, né, e a roupa para os filhos, mas a gente precisa hospedar eles de verdade, né, como se fosse o nosso hóspede mais precioso nesse sentido. Então, é alguns pensamentos que eu fico achando que a gente precisa buscar lá no Evangelho e colocar em prática, né, exatamente isso, né? Fazer esses gestos para essas pessoas, pensar de vez em quando, assim, com emoção, que a gente se acostuma no dia a dia com os problemas, fala, puxa vida, olha quem está aqui, né? Tem aquela frase quando Jesus falava: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quando eles avisaram que seus irmãos e sua mãe estavam lá fora. Mas eu gosto de usar essa pergunta para dizer: quem são essas pessoas na minha história espiritual, né? Claro que tem o véu do esquecimento e eu não vou me recordar agora. Mas se nas minhas orações e nas dificuldades que às vezes a gente está tendo no dia a dia, a gente pensar assim com muita emoção e falar assim: meu Deus, quem está aqui? Quem é esse adolescente que está dando problema aqui em casa, que está me dando preocupações, que está ali do outro lado, e que não quer dormir, que está até de madrugada jogando videogame? Eu não sei o que eu faço com esse menino custoso, né? Mas quem é esse hóspede de Jesus, né, que ele mandou para eu cuidar? Quem que é esse tesouro, esse filho dele, né, com o qual ele tem muita paciência, eu quero aprender a ter também, né? E arrumando abordagens e jeitos de, através da caridade, do amor em prática, a gente conseguir realizar dentro de casa. Apoio. As nossas famílias, a gente precisa ser apoio verdadeiro uns dos outros, né? Tem uma frase do Evangelho, no Novo Testamento, que diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei do Cristo. Então, quando a gente ajuda alguém, né, dentro de casa, quando a gente está presente também nessas adversidades, isso é o sentido da gente estar junto, né? Tem uma cena que uma vez eu vi de um menininho que estava carregando o irmão no ombro para salvar de uma enchente, uma coisa assim. Ele era um menino pequeno e carregando um irmão que era grande, talvez mais pesado do que ele. E alguém perguntou: está pesado? E ele respondeu assim: não, é meu irmão, né? Quer dizer,
esse peso de ajudar, de servir, de apoiar aquelas pessoas que estão, né, dentro do nosso círculo, né, que Deus colocou do nosso lado para a gente conviver, não deve pesar, e que a gente consiga ser apoio uns dos outros. Né? Que a nossa família não seja um tribunal, né, para que um julgue o outro, para que quando alguém fez alguma coisa errada, está vendo? Te avisei, agora eu não vou fazer nada por você. Não, não é tribunal. Precisa ser lugar de acolhimento e compreensão. Né? Mesmo que a gente não concorde. Tem uma mensagem linda do Emmanuel que fala perante os entes queridos, oração pelos entes queridos. Que às vezes eles têm gêneros de felicidade diferentes dos nossos, escolhas com as quais a gente não concorda. E a gente pode até manifestar isso em diálogos esclarecidos, mostrar um caminho, mostrar outro ponto de vista, mas acima de tudo vale a vontade de cada um. E o livre-arbítrio, que é sagrado. E mesmo que a gente divirja em muitas coisas, isso não faz a gente desistir de ninguém, ou filho para fora de casa, hipótese alguma jamais. Curas, né? Jesus fez tantas curas quando esteve aqui no mundo, né? E ele falava, quando as pessoas se maravilhavam com aquilo, ele falava aos seus discípulos que eles poderiam fazer aquilo e muito mais, né? E eu acho que família também é lugar de cura, né? É lugar da gente se curar. A gente se cura espiritualmente porque, eu costumo dizer, né, tem até o título de um livro que chama As Aves Feridas na Terra Voam. E eu fico pensando que a gente é ave ferida, que está precisando reaprender a voar, né, que está muito machucado. E a família é um pouso de repouso, um lugar onde a gente assenta, né, depois de tanta coisa, e está ali para tentar se reerguer, para tentar se apoiar. A gente já sabia nas nossas escolhas, né, de reencarnação, que cada um de nós passaria por isso ou aquilo, então que a gente possa contar com essa família, né, e que a gente possa se curar mutuamente, se curar em ações, né? Estamos juntos mesmo, no sentido literal, vai para o hospital junto, posa com aquela pessoa que está internada, não faz de conta que não é com a gente, está junto, vai no médico junto, segura na mão, né? Mas também as curas que a gente faz exercitando esse nosso amor. Fico lembrando da gente pequenininho, machucado, e a mãe soprando, falando, deixa eu soprar que vai melhorar, deixa eu dar um beijinho que sara, né? Então esse amor que a mãe intui lá quando a gente é pequeno, ele precisa continuar acontecendo. Tem que ter muito abraço dentro de casa, tem que ter muito beijinho nas nossas feridas, tem que ter muito beijinho aqui no coração para a gente poder acalmar das nossas lutas. Então que a gente tenha paciência de escutar, né, aquele que voltou do trabalho, sobrecarregado, cansado. Às vezes é um assunto que a gente não está querendo prestar atenção em outra coisa, olhando para esse danado desse celular que tira a nossa atenção, que a gente ponha ele desligado ali e possa escutar uns aos outros e se curar uns aos outros. Amor incondicional, exercitado dentro da família. Olha como a gente ainda está distante do verdadeiro amor, né? Mas estamos aprendendo, porque Paulo, né, naquela famosa epístola aos Coríntios, falava que o amor, ele não é ciumento, não é orgulhoso, não é malcriado, não busca o seu interesse, não se irrita facilmente, não guarda mágoas, não se alegra com o mal, mas alegra-se com a verdade, é sofredor, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos levar esse amor para dentro de casa, mesmo que seja difícil ainda, né? Vamos pensar nisso. Um amor cuidadoso ao mesmo tempo, né? Incondicional, mas cuidadoso, que ao mesmo tempo em que fala, olha, eu te aceito do jeito que você é, mas deixa eu pelo menos cuidar de você, deixa eu te ajudar. Então um amor que se interessa realmente pela outra parte, pela outra pessoa, né? Paz e conciliação dentro de casa. Jesus falava, bem-aventurados os pacificadores. Então a gente não é o grande que vai pacificar a Índia, não. Eu só preciso ajudar a ser instrumento da paz dentro de casa, ou pelo menos não ser instrumento da discórdia. Então que eu não seja aquele que quando chega em casa rouba a paz, que fica todo mundo com medo, meu Deus, fulano vai chegar, vai ter confusão. Não, que eu seja instrumento da paz. Paz e conciliação dentro de casa. Que eu ajude a trazer, mudar o rumo da prosa, levar para uma direção boa, falar de coisa boa, falar de amor. Que a gente encontre dentro de casa força nas crises, se apoiando, né, nas nossas dificuldades, vencendo como família as coisas que a gente precisa vencer, né? Que a gente consiga conquistar uma vida em abundância nas nossas famílias,
mas não é a prosperidade material que nos interessa. Ela vem como consequência, mas que a gente possa ter uma abundância de amor, né, de vontade de viver, de alegria com as coisas simples, de felicidades. E é assim que a gente conclui, né, pedindo muito que a espiritualidade amiga, que Jesus, então sempre do nosso lado, possam despertar dentro de nós essa vontade, né, de ser pessoas diferentes na nossa família, para que um dia pai, a mãe, o marido, a esposa, o irmão, possa falar assim: nossa, mas como você mudou, hein? Está dando gozo de ver. A gente mude para melhor, sempre. Jesus nos abençoe.